o nome deste Deus vivo, santo e verdadeiro. Glória a Deus. Hoje, quando eu meditava e pensava nesta palavra, comecei a pensar: como é bom ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Mas às vezes ouvimos a voz de Deus, mas não obedecemos. Não obedecemos. Porque quando você ouve a voz do Senhor e obedece, pode ter certeza, cadeias vêm ao chão. Você pode ter certeza, laços são desfeitos. Você pode ter certeza que portas se abrem quando você ouve e obedece. Mas você pode estar aí pensando: irmão Maciel, eu nunca ouvi a voz do Senhor, Deus nunca falou comigo. Mas se você prestar atenção na natureza, é Deus falando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é Deus falando. Mas às vezes, quando decidimos obedecer a voz do Senhor, o inimigo vem com fúria sobre a nossa vida. Assim foi com Paulo. Paulo tinha tudo planejado. Ele tinha planejado: vamos para a Ásia, vamos pegar lá, vamos ganhar almas lá. Estava tudo planejado. E Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: às vezes você faz um plano e os seus planos são frustrados. Mas não se preocupe, que Deus está no controle. Se você decidir obedecer. Mas Paulo, como nós, às vezes podia ter questionado: mas Deus, o meu plano era este, era ir para a Ásia, Senhor. O meu plano era ir pregar lá. O meu plano sempre foi esse. Mas Deus manda te falar: descansa o teu coração, que Deus não perdeu ainda o controle. E ele deitou e teve uma visão: desce até Macedônia, desce até Macedônia. Talvez se fosse nós, íamos questionar: mas como assim? Será que essa missão vem do Senhor? Será que este sonho vem do Senhor? Será que essa palavra vem do Senhor? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Desce até Macedônia. Mas Deus, as minhas malas estavam prontas para descer para a Ásia. E aí a gente vê muitos planos frustrados, muitos sonhos abortados, muitos planos deixados para trás. Mas o que eu acho lindo, que Deus não perde o controle. Nós podemos pegar a direção errada, mas Deus não
Macedônia. E lá chegando numa cidade chamada Filipos. Lá andou para um lado, andou para o outro. Queria um lugar de oração. Aí você vê a diferença do homem de Deus para alguém que não ouve a palavra de Deus. Às vezes, quando nossos planos são frustrados, toma a nossa vida, toma outra direção. O que fazemos? Murmuramos. O que fazemos? Estacionamos. O que fazemos? Deus, eu não quero mais. Deus, eu vou parar. Deus, eu não queria estar aqui. Deus, está difícil. Deus, está doendo. Deus, eu não quero mais. Mas o Espírito Santo manda te dizer: não pare. Vamos pegar o exemplo de Paulo. Ele podia estar murmurando porque o seu plano foi frustrado. Ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito conduziu a Filipos. Ele queria ir para a Ásia, mas agora ele estava em Filipos. Mas ele tinha que murmurar. Ele foi fazer o quê? Procurar um lugar para orar, para falar com o Pai. Pai, o Senhor me trouxe até este vale. O Senhor quer te ver. Ele foi procurar um lugar de resposta. Qual é o lugar de resposta? É de joelho. Qual é o lugar de cadeias quebradas? É de joelho. Qual é o lugar onde Deus fala do íntimo do nosso ser? É de joelho. É de joelho. É de joelho. Vai adorando com teu dedo marca. Glórias ao nome do Senhor. E eu me peguei a pensar: será que antes dele descer até aquele ribeirão, talvez ele andou pela cidade procurando algum lugar para orar, mas não achou nenhuma sinagoga, não achou nenhum crente orando dentro daquela cidade, não achou ninguém de joelho dentro daquela cidade. Ele podia muito bem resistir. Aqui nessa cidade não tem ninguém que crê no bom Senhor Jesus. Aqui nessa cidade ninguém crê no bom Senhor Jesus, mas aquele que é direcionado pela palavra, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele obtém resposta do céu. Aqui não tem ninguém que está orando, mas lá na beira daquele ribeirão tem alguém clamando, clamando, clamando. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Qual é o tema da campanha? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se hoje o inimigo pedir a alma daquele que não está aqui, chega até a Deus, me dá a alma desse que está distante de ti, Pai. Será que ele vai falar como ele falou para Jó? Não, a alma deste Jair não vai pegar, porque tem alguém de joelho, tem alguém lá na campanha dizendo: salva, Pai!
isso de mim e de você. Paulo podia bem questionar. Andei pela cidade inteira, andei por todos os lados, ninguém aqui nessa cidade. Será que aquele sonho, aquela visão foi realmente do Senhor? Mas não, ele falou: eu vou descer até a beira daquele ribeirão. Lá o Espírito Santo de Deus está me falando que tem alguém orando, que tem alguém buscando a minha santa e maravilhosa presença. Eu quero que você saia daqui entendendo que é só de joelho, é de joelho, é de joelho, é de joelho que você coloca meu Pai, é de joelho que porta viável, é de joelho que cadeias são quebradas. Porque eu creio fielmente nisso. Quando você levanta sua mão aqui, quando você abre a sua boca aqui para adorar, cadeias quebram aqui dentro, mas também quebra lá fora. Cadeias são quebradas lá fora, porque o Espírito Santo visita, porque o Espírito Santo toca. Mas às vezes o que nos falta é crer e acreditar e confiar que vai acontecer, que vai dar certo, que vamos chegar na linha de chegada. Às vezes está tudo escuro, às vezes está tudo nublado, às vezes não obtemos resposta de Deus, mas quando não obtemos resposta de Deus, não é que Ele quer que nós paramos, é que Ele quer que abrimos a nossa boca e diz: socorre, Pai! Socorro, Jesus! Ajoelho, Pai! Está difícil, Pai! Aí ele vai falar bem baixinho, Espírito Santo. Eu estou chegando. Eu estou chegando. A porta está abrindo. Você vai ainda cantar o hino da vitória. Basta você descer do lugar de oração, do lugar de oração, do lugar de oração. E ele desceu até aquele ribeirão, até aquele rio. Quem estava lá? Lídia. E eu creio que o coração já estava preparado. Tinha alguém orando por aquela mulher. Tinha alguém falando porque ela já conhecia a palavra de Deus. E Paulo pregou. E logo aquela mulher se converteu. Logo ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Por isso que Deus me trouxe aqui para você entender que o mundo tem um processo até Paulo chegar naquele ribeirão dele. Todo o processo dói, mas
Convidou para que eles ficassem na casa dela. Ele, ela, glória a Deus. Mas como o inimigo é astuto, não pense você, o inimigo não é astuto. Antes de uma grande vitória, ou depois de uma grande vitória, vem o levante do inimigo, vem a seta, às vezes dizendo para você que você não consegue, que você não é capaz, que você não é ninguém, que você não vai dar conta, que essa luta é tão grande. Ou pode vir ao contrário, quando você dá propósito, quando você obteve uma vitória, vem uma das coisas mais perigosas que existe no mundo: elogios. O que aconteceu? Uma mulher possessa, uma mulher com espírito de adivinhação, começou a falar: esses homens são servos do Deus vivo. Quem não gosta, não vamos ser hipócritas. Quando alguém te fala: esse homem é cheio de Deus, essa mulher é de oração, quem não gosta de ouvir? Mas aí que mora o perigo, é o ego se levantando, é o ego se inflando. Será que eu sou mesmo? Mas uma frase que eu gosto muito, que eu revelo para a minha vida: o começo do ruído, do fracasso de alguém, é ele achar que é bom, porque o único bom é Deus. É Deus, é Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos relata aquela mulher todos os dias. Aí vai o servo do Deus vivo. Esses homens são de Deus. Talvez se fosse eu estaria sofrendo. Oh, eu sou homem de Deus. Mas como Paulo é cheio do Espírito Santo de Deus, ele se cansou daquilo, ele se cansou daquilo. Então Deus me trouxe aqui para te alertar: tome cuidado quando você estiver tudo bem. Tome cuidado com as tribulações, porque muitas das vezes não vem do Senhor. Seja liberta agora, seja liberta agora, seja liberta agora. Então Deus me trouxe aqui para te dizer: seja boca de Deus sobre essa terra. Comece a pegar daqueles que você quer que seja salvo e diz: seja liberto em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Mas sabe o que acontece? Morremos de medo. Somos tomados. Se eu falar isso, vou ficar com raiva. Vou parar de falar comigo.
Não vou querer mais para a igreja. Aí vai ser muito diferente com raiva. Mas pode ter certeza que quando você ficar cheio, 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 cheio do Espírito Santo, as trevas vão se levantar, as trevas vão querer te parar, as trevas vão te querer te parar. O que aconteceu? Vamos recapitular. Ouvir a voz do Senhor. Oh glória, eu gosto. Obedecer a voz do Senhor é difícil. Ir para onde o Senhor quer, fazer o que o Senhor quer, é difícil. Mas tem fruto. Lídia. Lídia salva. O que é a nossa proposta sobre essa terra? É claro, não sou hipócrita e creio muito nisso. Eu quero comer o melhor dessa terra. E eu creio que Deus chamou nós para comer o melhor dessa terra. Chamou nós para emprestar, não mais para tomar emprestado. Mas o nosso propósito também maior é ganhar almas para o Senhor. É ganhar almas para o Senhor. E aí Paulo ganhou. E aí que veio? Elogios. O elogios já divulgou muitos. E talvez vai continuar divulgando mais ainda. Mas eu creio que nessa igreja não. Porque eu quero crer e acreditar que aqui tem homens e mulheres que oram, que buscam, que acreditam no Deus Todo-Poderoso que liberta. Aí agora, mais almas ganhas, libertação. Porque quando você está cheio de Deus, você chega e pessoas são libertas. Há muito tempo eu descobri uma coisa e fiquei admirado: que a escuridão não existe, que as trevas não existem. Mas como assim conhecer que as trevas não existem? É só a ausência de luz. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Então, aonde você chegar, tem que fazer a diferença. Mas devemos ficar preparados. O que aconteceu? Depois que a luz chegou e expulsou as trevas, a acusação: levante do inimigo. Porque toda vez o inimigo não é onisciente nem onipotente ou nem onipresente, mas ele é astuto. Toda vez que ele vê uma grande movimentação no céu, já veio um grande levante dele também. Então, o que aconteceu? Os donos daquela mulher começaram a falar com os juízes magistrados daquela cidade. Esses homens pregam os dons que não são nossos. Esses homens estão fazendo a diferença aqui nesta cidade. Eles libertaram esta mulher que trazia grandes lucros para nós. Então, não pense você, se você decidir fazer a diferença sobre esta terra, vai vir calúnia, vai vir calúnia, vai vir levante do inimigo, vai vir falso testemunho, mas não fraqueje, não fraqueje, não fraqueje. Porque você vai ter glória a Deus. E o que aconteceu? Eu gosto muito dessa passagem.
Sabe por que eu gosto muito dessa passagem? Porque eu não gosto de cortês. Eu já imaginei lá na crise de novembro, tomar uma ataque. Será que eu voltava para a igreja? Será que você voltava para a igreja? Para e começa a pensar, você lá na crise de novembro, apanhando por amor de Cristo. Acho que nunca mais voltaríamos na igreja. E também moramos num país que é lindo. Acho que Deus sabe a força de cada um. Imagine você lá na crise de novembro, que é taca, é couro, não taquinha na cara, é borrachada, nu, sem roupa. Imagina o tamanho da vergonha. Prefeito, chefão te olhando, os vereadores te olhando, os juízes da cidade te olhando, os policiais te olhando, e a maravilha. Aí depois, chorar no presídio. Como estaríamos? E agora, com um olhar diferente, para uma coisa que não concordamos, eu não vou voltar nessa igreja mais não. Eu não vou fazer parte dessa igreja mais não. Jesus me trouxe aqui para te dizer: para! Ele para a praça e foi morto. Rasgaram a roupa deles e como? E jogaram ele na prisão. E não foi qualquer prisão, foi na última, no fosso. E amarraram. Imagino eu o tamanho da dor física. E a dor pior que existe, a dor psicológica. Porque a dor psicológica não tem remédio que sabe. A dor do ego quebrado não tem remédio que sabe. É só Deus. É só Deus. É só Deus. É só Deus. E Ele ali, com o físico detonado, com a alma descarregada, o nosso plano era ir para a Ásia, mas Deus me veio aqui para quê? E você pode estar dizendo no mesmo momento: para quê, Jesus? O Senhor permitiu acontecer isso na minha vida, Pai.
cordeiro fugir, ele ia pagar com a sua própria vida. Aleluia. Ele ia pagar com a sua própria vida. E agora veio um terremoto de cima e abriu todas aquelas cadeias. E a primeira coisa que ele quis fazer é tirar a sua vida. Eu vou morrer, porque já não me resta mais nada. Eu perdi aquilo que o império me confiou, mas Deus manda te falar: não, fique desespero, não, fique desespero, como Paulo e Silas disse: não! Nós estamos aqui! Deus me manda te falar: Deus está aqui! Deus está aqui! Ele quer te salvar e salvar a tua casa. Glória a Deus. O tempo não nos espera. Eu sou meio inglês. Com a permissão do pastor, queria convidar a igreja a ficar de pé. Guilherme tocar um louvor aí. Quando o Guilherme